magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover e dessa vez sim, o capítulo 277 do mangá já foi vazado. Este capítulo inesperadamente saiu muito antes de quando deveria sair. E agora então a gente já consegue analisar, já consegue ver exatamente o que aconteceu, já conseguimos ver tudo o que rolou no capítulo 277 de Black Clover. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, sim, a gente já começa com a página colorida que sempre tem em momentos especiais. Dessa vez foi uma página colorida de Feliz Ano Novo, dizendo que realmente eles esperavam que esse ano fosse incrível, fosse muito feliz. E então a gente vê a Vanessa, a Grey, a Sekire e também a Noelle e a Charme. Todas elas estavam juntas ali comemorando o Ano Novo. Enquanto isso, vimos também o título deste capítulo, capítulo 277, o vice-capitão do Alvorecer Dourado. E aí logo depois disso a gente já vai pra primeira página no Reino de Spades, onde tá acontecendo a batalha, o Yuno tava na sua nova forma, e então ele aponta aquela nova lança pra o Zenon, dizendo que o único que vai perder a sua vida neste momento será ele, será o membro da tríade. E então um vento arrasador golpeia, aniquilando completamente a tríade. Depois disso o Yuno tava bem sério, terminando seu ataque, e ele dizia que Zenon deveria deixar a sua vida ali, enquanto lamentava muito por ter decidido um dia atacar o Alvorecer Dourado. E desse jeito então ele finaliza sua batalha, pelo menos é o que parece, a gente vê o Zenon bem ferido, ele tava realmente muito machucado neste ponto, enquanto vimos o exato local do ataque do Yuno. Neste momento o Langris ele tava suando frio, possivelmente surpreso com o novo poder do seu companheiro de esquadrão, e ele então se lembrava das palavras de Yuno, que eles poderiam derrotar Zenon, logo eles poderiam deter o plano de Clifford e salvar o capitão William Vengeance. E ele não imaginava que realmente isso era uma verdade, e realmente agora eles estavam vendo que era possível. Langris então começava a pensar um pouco na árvore de Clifford, e a gente viu os locais onde o William Vengeance e o capitão Yami estavam presos, um estava frente a frente ao outro, e neste momento a gente vê como já havia crescido as raízes de Clifford. A árvore estava muito maior do primeiro momento que foi apresentada pra gente, ela já havia crescido muito, inclusive quase saindo pra fora do castelo. E mesmo assim eu acredito que o Zenon ainda não foi completamente derrotado, e essa batalha vai continuar, mas voltando. A gente acertou completamente a teoria de como seria a organização deste capítulo, sim, já foi exatamente como imaginávamos, a segunda batalha era a batalha de Vanica. E neste momento a gente via ela incrível como sempre, respirando fundo e basicamente sem se importar com seus adversários, igual ela fez com a Noelle. Ela só se importa com a força do adversário quando ele se prova ser tão forte quanto ela. E aí ela se anima muito na batalha, e ela tava ali, entediada, e ela dizia que havia escutado que havia intrusos no castelo, porém ela não tava vendo a Noelle, ela tava esperando pela Noelinha. É isso que ela começa a falar, olhando diretamente para dois capitães. Charlotte e Rue já estavam prontos pro combate, mas Vanica não estava nem aí pra eles. Utilizando uma cadeira feita com a sua magia de sangue, ela estava flutuando ao ar, e ela dizia que tudo bem então, ela iria enfrentar os dois e queria ver se eles realmente valeriam a pena. Mas antes de começar sua batalha, ela chama dois dos seus discípulos, dois discípulos da tríade que possuíam muito poder e ainda estavam aparentemente fortificados pelas pedras de Diamond. Sim, como Morris, o mago de Diamond, o cientista de Diamond, estava por ali, ele então trouxe aquela mesma ferramenta capaz de fazer um mago utilizar mais de um tipo de magia de uma vez só e amplificar muito seu poder. Além disso, eles também possuíam a fortificação da tríade. E então, a Vanica começa a dizer que se os dois capitães ali não forem capazes de derrotar dois meros figurantes, então eles não teriam poder nenhum pra enfrentá-la. E desse modo já começa essa batalha onde a Charlotte é a primeira a atacar, utilizando a sua magia de espinhos. Eles vão diretamente em direção àqueles magos, vários espinhos de uma só vez, e eles então contra-atacam com uma certa facilidade usando as suas magias. Vanica então traz aquela explicação que eu já havia dado a vocês e basicamente fortificou muito o poder daqueles dois magos que estavam ao seu lado com o poder de Morris, a tecnologia de Morris e a sua magia de maldição. E então em apenas um instante, toda a magia de espinho de Charlotte foi ao chão, foi completamente queimada, deixando ela completamente surpresa, mas enquanto isso um novo ataque também já era executado em apenas um segundo, a magia de pintura. E já estava utilizando com tudo suas técnicas, agora criando um grande mar gigantesco com a sua magia de tinta. Era tudo muito grande e a gente via várias e várias sereias andando por ali. Aquela era a magia travessura da sereia. E então em apenas um segundo, todo aquele lugar já estava completamente tomado. Vanica então começa a dizer que finalmente encontrou uma magia bem legal, a magia de pintura parecia ser bem divertida pra ela. Afinal ela via que o Ryu era capaz de utilizar vários diferentes elementos de apenas uma vez. Acontece que mesmo assim, ela já havia imaginado que a magia de espinhos era muito fraca pra lutar contra os seus poderes. Então basicamente ela diz que só quer lutar com o Ryu e não só isso, ela quer acabar com ele rapidinho porque ela tá muito esperançosa pro garoto da antimagia chegar até ela. E ela tá super empolgada pra também enfrentar o garoto que conseguiu vencer o líder da tríade, o Dante. Vanica ainda completa dizendo que tinha um outro mago que também lutou contra o seu irmão mais velho que ela queria muito enfrentar, o Capitão Yami. Só que bem, como ele vai ter que perder a sua vida pra abrir a árvore que trará o portal para o submundo, então ela não vai poder lutar contra ele, vai ter que deixar ele escapar. Mesmo assim ela dizia que já que o Zenon conseguiu pegá-lo e trazer com tanta facilidade,
então talvez ele não seja tão forte assim. E ouvir essas palavras obviamente deixou Charlotte extremamente irritada. Ela ficou com muita raiva e ela começou a imaginar tudo o que ela havia passado nesse meio tempo, o modo como ela viveu e treinou nesses últimos 6 meses, todo o seu treinamento e como todos diziam que ela era uma verdadeira gênia, inclusive o fato que ela decidiu ir pro reino de Hurt e ali aprendeu a utilizar com certa facilidade as runas mágicas. Mesmo assim, ela não se considerava assim, afinal ela tinha um poder incrível, mas era um poder que tinha uma imensa maldição que atrapalhava, afinal ela tinha que ficar o tempo todo se controlando para não ser pega pela maldição. Era um grande limitador que suprimia sua magia, só que logo com essas capacidades novas das runas mágicas, ela finalmente encontrou uma forma de usar a maldição ao seu favor. Não só isso, como uma grande adversária sua era quem estava na sua frente. Afinal, Charlotte havia dito, toda a magia de maldição que existia neste mundo era uma magia vinda diretamente de Megícula, e por esse motivo sua maldição das rosas também eram. Então Charlotte fica furiosa com a Vanica, dizendo que ela é a razão por essa maldição que mudou a sua vida desde sempre. Ela então decidiu ficar mais forte para acabar com isso de uma vez por todas, e então a gente vê finalmente a Charlotte utilizando as runas mágicas, o seu novo poder, e as runas delas eram gigantescas. O próprio Rio ficou incrivelmente surpreso vendo as runas liberadas por Charlotte, e também percebia que o poder dela era muito maior do que já foi antes. Charlotte então ativa a magia de espinhos, o paraíso da rosa azul. E agora a gente vê várias e várias rosas e espinhos tomando todo lugar, todo o ambiente sendo completamente tomado de uma vez só. Enquanto no passado ela fugia de sua própria maldição e nem pensava em encarar maldições inimigas, agora foi completamente diferente. Vanica e seus subordinados agora estavam rodeados completamente graças às magias de rosas da Charlotte. E então ela simplesmente diz que por mais forte que sejam as magias de maldição dos inimigos, quanto mais poderosas as maldições à sua volta, ainda mais fortes serão as suas flores, mais fortes elas crescerão. Afinal, elas têm o poder de absorver completamente todas as maldições. Se aquelas eram rosas amaldiçoadas, espinhos amaldiçoados, agora eles teriam todas as maldições pra si, deixando Charlotte mais forte do que nunca. E então Vanica começa a ficar completamente assustada, completamente surpresa, e ela começa a dizer que a maldição que ela havia lançado havia ficado mais fraca nesse instante. E então, neste ponto, ela arranca aquele tapa-olho e aí a gente vê a face de Megícula. Vanica o tempo todo dividia seu corpo com Megícula e não só enquanto uma transformação. E então víamos que o seu acordo demoníaco ficava em seu olho. Neste momento, a própria Megícula começa a falar, surpresa! Ela dizia que Charlotte havia usado a sua própria maldição para criar uma anti-maldição. Sim, agora não existe só apenas a anti-magia, agora existe uma anti-maldição também. E então a própria Megícula fica surpresa e assustada. Ela dizia que jamais poderia imaginar que existiria uma pessoa capaz de fazer isso com sucesso. E então ela dizia que isso era muito interessante. Megícula não ficou com medo, não ficou triste. Ela na verdade se empolgou para aquela batalha. Charlotte dizia que tudo que ela passou, todos os cavaleiros mágicos que ela viu cair e já enfrentou, a reencarnação dos elfos, as runas mágicas do reino de Hurt, tudo isso se tornou um grande poder. Tudo isso se converteu em quem ela era agora. E Charlotte então começa a gritar enquanto se movimentava que esta era sua verdadeira magia de espinhos. As rosas vermelhas que ela possuía anteriormente, que vinham junto à sua maldição, agora mudou completamente. E a gente viu os magos da Tríade e os seus discípulos sendo golpeados e caindo ao chão. Aquele era o novo poder de Charlotte, amedrontador que estava passando por cima de todos eles de uma só vez. Charlotte dizia que as suas rosas vermelhas já não eram mais um empecilho. Ela era capaz de com uma grande facilidade controlar ambas as rosas azuis e rosas vermelhas. Afinal, ela era a verdadeira rainha dos espinhos. E então a gente viu uma grande coroa surgindo com as rosas em Charlotte, enquanto ela era rodeada por seus espinhos e rosas. Charlotte agora estava completamente coberta em sua nova transformação. Neste meio tempo, Charlotte Rosalie pensava no Capitão Yami e dizia que depois que o salvasse, iria mostrar o quão forte ela havia se tornado. Neste momento, a gente via que Vanica e Megícula estavam muito empolgadas. Megícula não conseguia parar de dar risada, enquanto ela e Vanica gritavam apenas uma coisa: eu encontrei agora o meu oponente perfeito. E enquanto ela saltava pra frente, diretamente em direção a Charlotte, pra usar o seu poder e iniciar o seu ataque agora já com a sua transformação completa, ela era agarrada completamente pelos espinhos. E então Charlotte simplesmente respondia que esses espinhos não era algo que ela poderia passar por cima tão facilmente. Eles se prendem mais fortemente àqueles que puseram uma maldição forte. E a Megícula é a rainha das maldições. E então ela dizia que agora daria a elas o que elas realmente queriam: o castigo final. E neste meio tempo a gente via que Charlotte havia prendido completamente Vanica dentro de um casulo de espinhos. Elas estavam completamente cercadas em seu ataque final. Charlotte aparentemente havia vencido uma das líderes da Tríade com muita facilidade. Chegando assim ao fim do capítulo 277, com novas transformações e segredos sobre os demônios sendo revelados, descobrimos agora o contrato de Vanica. E eu ainda acredito que possivelmente os membros da Tríade vão escapar. E depois disso eles devem ganhar mais poderes, inclusive talvez 100%. E aí sim a batalha final contra Asta e Noelle aconteceria. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso e principalmente sobre este capítulo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!